Fala galera, eu sou o Matheus e vocês estão no canal Matemática Trivial. No vídeo de hoje trago mais uma videoaula de física no canal. Nessa videoaula vamos resolver um exercício sobre plano inclinado. Nesse exercício vamos falar muitas coisas sobre o plano inclinado. Então, bora ler a questão. Muito bem. Desenhe um diagrama de corpo livre para um bloco inicialmente em repouso, no topo de um plano inclinado de inclinação ômega e comprimento L. Devido ao atrito estático, ele está em repouso. Represente as forças externas atuantes sobre o bloco e obtenha uma expressão para a força de reação da superfície ao bloco, a força normal. Agora suponha atrito nulo. Obtenha a aceleração de deslizamento do bloco. Calcule sua velocidade escalar quando alcançar a base do plano inclinado. O que ocorre com a aceleração de deslizamento quando ômega tende a 90 graus? Vamos para o quadro para resolvermos esta questão. Muito bem, a questão nos dá a seguinte situação. Temos um bloco inicialmente em repouso, com velocidade inicial igual a zero, está em repouso por causa de uma força de atrito estático que atinge sobre ele. O item 1 pede para a gente fazer o desenho das forças que estão sobre o bloco. Sempre temos uma força peso apontando para baixo. Temos uma força normal que está perpendicular à superfície, então ela está perpendicular à superfície. E temos também uma força de atrito estático, porque senão o corpo estaria em movimento. Aqui também podemos decompor a força peso em PY e PX. Essas são as forças que atuam sobre o bloco. A normal, a força de atrito e o peso. Além disso, podemos decompor o peso em PY e PX. Agora, ele pede para encontrar uma equação da força normal. Concorda comigo que o bloco não está flutuando nem afundando na superfície? Isso quer dizer, então, que a somatória da força normal com o PY é igual a zero, certo? Então, a normal é igual a menos PY. O vetor normal é igual a menos o vetor PY. Isso quer dizer que o módulo de N é igual ao módulo de P. Y. A única diferença é que eles têm um sentido oposto. Eles têm a mesma direção. Repare que eles têm a mesma direção. Só que o sentido oposto. Por causa que os vetores são iguais, só que com esse sinal de menos. Então, uma expressão para normal é igual a PY. Só o que é PY? Vamos olhar com mais carinho esse triângulo aqui. Temos, coloco aqui, né? O peso. Temos o PY e o PX. Se a gente pegar o PX e trazer ele para cá, vamos formar esse triângulo aqui. Com ângulo de 90 graus. Reparem que aqui temos um triângulo congruente, uma semelhança de triângulos. Então, esse ângulo ômega é igual a esse ângulo ômega aqui. Vou dar um zoom nessa imagem para ficar mais claro. Então, aqui temos o ângulo de 90. Aqui temos o ângulo ômega por semelhança de triângulos. Aqui o peso, aqui o PY e aqui o PX. Aqui temos o cateto adjacente. Então, o PX é o cateto adjacente. Oposto ao ângulo, o cateto oposto. E oposto ao ângulo 90, a hipotenusa. Vamos ver algumas relações trigonométricas. O seno desse ângulo vai ser o quê? O seno de ômega. Vai ser o cateto oposto, PX, dividido pela hipotenusa, que é o peso. Se eu passar o peso multiplicando, teremos peso vezes o seno de ômega igual a PX. Então, eu já encontrei uma equação para o PX. Peso vezes seno de ômega. E agora para o PY. Cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que relaciona o cateto adjacente? Cosseno. O cosseno de ômega é igual a PY dividido pelo peso. Passo o peso multiplicando, fico com peso vezes cosseno de ômega igual a PY. Então, a normal é igual o PY. Normal igual a PY. Só que o PY é peso vezes o cosseno de ômega. Mas ainda podemos melhorar um pouco. Peso é massa vezes gravidade. Então, vamos escrever normal igual massa vezes gravidade vezes o cosseno de ômega. Então, achamos a resposta para o item 2. Massa vezes a gravidade vezes o cosseno de ômega. Certo?
Agora, para o item 3, 4 e 5, a força de atrito é igual a zero. Então, a gente apaga a força de atrito. Como o PY cancela com a normal, a força resultante só vai ter uma força, que é o PX. Porque a normal está cancelando com o PY, certo? Uma anula a outra. Só vamos ter uma força atuando sobre o bloco, que é o PX. PX a gente já conversou, que é peso vezes o seno do ângulo. Ok? O item 3 pede para a gente encontrar uma equação para aceleração. Certo? Então, aceleração, o que a gente pode relacionar aqui? Força resultante é massa vezes aceleração. E a gente sabe que a força resultante é o Px, né? Que é peso vezes o seno. Então, agora, se a gente passar a massa dividida, a gente vai ficar que a aceleração é igual a peso vezes o seno de ômega dividido pela massa. Só que repare, peso não é massa vezes gravidade. Então, eu vou escrever aqui no lugar de peso a massa vezes a gravidade. Posso dividir massa, ficar multiplicando, ficamos que a aceleração é igual a gravidade vezes o seno de ômega. Então, uma equação genérica para a gravidade, para a aceleração é gravidade vezes o seno de ômega. Então, quando a gente tiver um plano inclinado, vai ser independente da massa. Quando a gente tiver uma força de atrito igual a zero, a aceleração é independente da massa. É gravidade vezes o seno de ômega. Agora ele quer que a gente descubra a velocidade. Como que a gente vai descobrir a velocidade? Sabemos dessa forma. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Ele dizia que estava no repouso. Então a velocidade inicial é igual a zero. Então aqui a velocidade final é igual a zero mais a aceleração, acabamos de descobrir. Gravidade vezes o seno de ômega. Vezes o tempo que a gente quer descobrir. Como que a gente vai descobrir o tempo? Então, vamos escrever qual é a equação horária do deslocamento. O S final é igual a S inicial mais uma velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. O S final, ele partiu do repouso e foi até, ele se deslocou por toda a rampa e teve o comprimento L. Então, o S final é L, o S inicial é zero, a velocidade inicial é zero vezes o tempo, mais a aceleração, que é gravidade vezes o seno, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então vamos melhorar um pouco isso. Então aqui temos o L, que é igual a zero, não importa, zero vezes o tempo não importa. Gravidade vezes o seno, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Nosso objetivo, né, é encontrar um tempo. Então a gente tem que isolar o tempo aqui. Para isso, vou passar o 2 multiplicando, vai ficar 2L. E vou dividir por G seno de θ. G vezes o seno de θ. Isso é igual ao tempo ao quadrado. Vou tirar a raiz dos dois lados da equação. Então temos que a raiz quadrada de t ao quadrado vai ficar o t. Né? Por que nem precisa colocar o módulo? Porque o tempo é sempre positivo. Então, tempo é igual a raiz quadrada de 2L dividido por gravidade vezes o seno. Então, se ele perguntasse quantos segundos demorou para o bloco sair do repouso, sem atrito, e chegar até o ponto final. Demorou raiz quadrada de 2L dividido pela gravidade vezes o seno. Mas não é essa a pergunta. Ele pergunta qual a velocidade final. Então, a velocidade final é igual a gravidade vezes o seno vezes o tempo. Então, nessa fórmula, vou colocar o tempo que encontramos. Então, velocidade final, gravidade vezes o seno de θ, vezes o tempo. Só que o tempo é a raiz quadrada de 2L dividido por gravidade vezes o seno. Aqui temos que usar uma propriedade. A seguinte propriedade. A vezes a raiz de B, isso é igual a raiz quadrada de A ao quadrado vezes B. Porque isso aqui funciona no caminho de ida e no caminho de volta. O A ao quadrado sai da raiz. Então, o A normal, quando entra na raiz, entra ao quadrado. Então, gravidade vezes o seno de θ vão entrar na raiz, só que vão entrar ao quadrado. Então, a velocidade final é igual a raiz quadrada de gravidade ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ vezes 2L. Isso tudo dividido pela gravidade vezes o seno de θ. Repare, aqui temos gravidade multiplicando gravidade dividindo. Só que aqui é gravidade quadrada. Então, quarto quadrado com a gravidade. Seno ao quadrado dividido pelo seno. Seno ao quadrado é a mesma coisa que fosse um seno vezes seno. Então, a gente corta aqui o seno ao quadrado com o seno.
vai ficar só seno de ômega vezes 2L. Isso daqui é igual a raiz quadrada de gravidade vezes o seno de ômega vezes 2L. Então, a velocidade final não depende da massa. Ela depende da raiz quadrada da gravidade vezes o seno de ômega vezes 2L, onde L é o comprimento da nossa superfície. Agora, o último item pede para a gente descobrir quanto que vai ser a aceleração quando o ômega, ou seja, a inclinação, for igual a 90. Então, é o seguinte caso. Então, o caso é o seguinte. Temos o ômega tendendo a 90. O que acontece com a aceleração? Vamos primeiro fazer por limite, sem olhar para o desenho. Então, o limite da nossa função aceleração, quando o ômega tende a 90 graus. Gravidade vezes o seno de ômega. Como o ômega tende a 90, podemos substituir. Então, vai ficar limite de ômega tendendo a 90 de gravidade vezes o seno de 90. Seno de 90 graus é igual a 1. Então, aqui eu vou substituir por 1. 1 vezes g. Então, a aceleração, quando o ômega tende a 90, é igual a gravidade. Através dessa fórmula, descobrimos que a aceleração é igual a gravidade. Olhando para o desenho, o ômega está tendendo a 90. Aqui, temos uma situação do quê? De queda livre, certo? Numa queda livre, a única força que atua sobre o objeto é a gravidade. Então, a força resultante é igual ao peso. A única força que atua é a força-peso, ok? Força resultante é o quê? Massa vezes aceleração. Peso é o quê? Massa vezes a gravidade. Divido massa dos dois lados, fico que a aceleração é igual a gravidade. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu estarei respondendo. Valeu? Falou! Forte abraço!